Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos começar mais um Eu Ajudo Você a Ser ou Empreender como um DPO. Isso serve para você que atua numa área, deseja migrar de carreira, mas não quer ainda largar o seu trabalho. Então essa videoaula serve tanto para vocês que já estão atuando com privacidade e proteção de dados, quanto para vocês que desejam migrar de área de atuação. Hoje eu vou falar sobre o passo a passo de como implementar um programa da LGPD, parte 2. Quem não assistiu, semana passada eu acabei introduzindo aqui a parte 1. Hoje a gente vai falar sobre a parte 2. Mas eu vou rememorar um pouquinho da parte 1 para que vocês tenham conhecimento do que a gente falou e para a gente continuar na mesma esteira hoje do passo a passo de implementação do plano de ação, que é a parte 2. Vamos dar um zoom aqui na visão macro do programa de adequação e a gestão do DPO, né? Na semana passada a gente falou sobre o entendimento do ambiente e a identificação dos princípios, dos principais riscos. Acabei subdividindo com a entrevista dos gestores, elaboração do diagnóstico de privacidade e segurança da informação e o grande mapeamento de dados, o famoso mapeamento de dados, que acabará convergindo com a análise dos riscos e a definição de todas as ações de mitigação. A gente vai falar hoje, na aula de hoje, parte 2, essas duas últimas etapas: implementação dos planos de ação e a fase do monitoramento constante e a reavaliação. Trazendo aqui uma visão macro que eu trouxe na semana passada, a gente vai falar sobre a parte de baixo hoje, a partir do item 1.4. Se vocês observarem, o planejamento e diagnóstico foi falado na semana anterior, na parte 1, e a gente vai falar sobre plano de ação, orientação do programa de compliance e a sua documentação, o relatório, a elaboração do relatório de recomendações para a implementação de todas as normas, os termos de uso e políticas de privacidade. Isso envolve contratos e as diretrizes finais do programa, a consolidação do programa e a estrutura de compliance da LGPD para aquela determinada empresa. É uma visão macro, mas é uma visão extremamente importante para vocês que atuam com privacidade e proteção de dados. É um cerne de um planejamento que deve ser colocado em prática. Vamos iniciar aqui trazendo essa mesma visão da planilha que eu demonstrei, um pouco mais ilustrativa para vocês terem uma ideia de como funciona. Aqui, ó, levantamento e diagnóstico. Falamos semana passada, Data Map, análise de risco, avaliação dos gaps. Então a gente faz o levantamento e diagnóstico, rememorando, que é a avaliação, a radiografia da realidade daquela companhia em relação a dois pontos: atividades de tratamento. Quais são as atividades de tratamento que existem? Atividades de tratamento que a companhia conhece. Vamos conseguir ali segmentar todas as atividades de tratamento. Não sei se vocês se lembram, eu falei de 3 vertentes. Relações institucionais, que são com os colaboradores e funcionários, B2B, que são as relações empresariais, com todos os contratos fornecedor, prestadores de serviços, e as relações B2C, que é a relação de empresas, não são todas, que tem essa relação direta com o mercado consumidor. Então, sempre analisando essas 3, a gente vai radiografar inicialmente. Fazer um data mapping, que é o mapeamento de dados dessas atividades existentes, e também, quando eu falo das atividades, as atividades que estão tendo tratamento de dados. Tratamento de dados, vocês lembram, é gênero, espécie, desde a coleta até a eliminação. Também existe o Data Discovery, o descobrimento de novos dados. São dados que estão na companhia, mas elas desconhecem. As companhias desconhecem aqueles dados. Normalmente são identificados por softwares, programas tecnológicos. Eles não estão sendo necessariamente tratados. E muitas vezes são ativos. São ativos que não estão sob conhecimento da empresa. Então, quando eu falo de registro de dados, do Data Mapping, a gente acaba subdividindo também para o Data Discovery, que é o descobrimento de dados. E daí a gente vai fazer a avaliação dos gaps. Foi tudo falado na semana anterior, na parte 1. Se vocês acabaram não assistindo, está no meu canal aqui do YouTube. Eu acabei subindo o vídeo também. A avaliação dos gaps a partir do momento que aquela radiografia, aquela análise de uma realidade contextual foi averiguada, a gente faz um match entre aspas, que é o confronto daquela realidade com o ideal normativo. O que a norma diz para uma empresa estar em conformidade em relação às atividades de tratamento de dados, em relação às justificativas competentes, que são as bases legais de tratamento, em relação a como atender
aos pedidos dos titulares de dados, aos direitos e deveres muito bem expressos na legislação, há um rol taxativo sobre esses direitos dos titulares. Então a gente faz esse encontro de realidade e de, na verdade, seria a ideologia, né, da legislação. E a partir desse momento a gente vai ver as arestas, a gente vai ver as potencialidades de riscos, as criticidades de tratamento de dados, ou mesmo criticidade de dados que estão ali e que não foram eliminados e que nem estão sendo tratados. Com a avaliação dos gaps, o que vai acontecer? Antes de a gente entrar aqui na metodologia e nos prazos. A companhia ela vai averiguar o que realmente existe de riscos. Riscos em relação à metodologia e à operação do negócio dela naquele determinado momento. Então essa fase ela é muito importante porque é a fase de maior reflexão. Poxa, Léo, mas você falou numa outra videoaula que a fase de mapeamento é a mais importante. A fase de mapeamento ela é importante em relação ao trabalho massivo e ao trabalho que tem que ser muito bem feito para que não haja como se fosse um caráter míope da radiografia da realidade daquela companhia. Porque um caráter míope acabará reproduzindo várias ações que irão distorcer o caminho da realidade que deveria ter sido seguida para a companhia estar em conformidade com a LGPD. Então, na verdade, no final, as diretrizes do programa de compliance, se caso o mapeamento não é muito bem feito, vai haver um desvirtuamento total. Então, o que os documentos, o que as políticas demonstram, na verdade não é o que acontece lá no chão de fábrica, entre aspas, né? Lá na realidade do cotidiano empresarial do dia a dia. Mas essa avaliação dos gaps, após a avaliação dessas lacunas, identificação dos riscos existentes naquele momento na operação da companhia, por que ela é importante no sentido de estratégia aqui? Porque é um ponto de inflexão que os gestores, os próprios acionistas, eles vão vivenciar nesse momento. Porque decisões vão ser necessárias. Vão ser necessárias para mitigar riscos ou mesmo optar por segui-los, assumir esses riscos. E claro, tentar minimizá-los o máximo possível. Mas vocês já começam a compreender que não existe um certo e errado. Porque a companhia pode muito bem falar, poxa, existem vários riscos aqui acentuados que foram identificados. Riscos de probabilidade alta, impacto alto, e que podem confrontar os direitos e garantias fundamentais do titular, dos nossos consumidores. Mas esses riscos fazem parte do nosso core business. A empresa só subsiste se assume esses riscos. Sim, é a visão do gestor naquele momento, né? Porque ele pratica determinada metodologia de operação que ele não enxerga, que ele pode desconstruir e ter novas possibilidades de obter o mesmo resultado. Então aí começa um trabalho de desconstrução de algo que foi montado e que gera lucro para algo que tem a privacidade contida desde o seu nascedouro, que é o mecanismo do Privacy by Design. Você já deve ter ouvido de constituir serviços e produtos com a privacidade desde o nascedor. Então ali há necessidade da companhia, nesse ponto de inflexão, decidir. A gente vai seguir a operação do jeito que a gente está, ou a gente vai reduzir os riscos, a gente vai mudar um pouco a rota, e é uma forma já de mitigar esses riscos, modificando o trajeto, o circuito da operação, ou não, a gente vai seguir do jeito que a gente está, e a gente vai tentar ao máximo minimizar os riscos, fazer um trabalho de prevenção muito forte, relacionamento do DPO com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vamos colocar todas as atividades mapeadas, muito bem mapeadas no início do trabalho, conjugadas com cada base legal competente, bases legais que ensejarem riscos como legítimo interesse, vamos elaborar relatórios de impactos, vamos conversar com a autoridade, vamos demonstrar boa-fé na prestação de contas daquele relatório, demonstrando que a nossa atividade é de risco, mas que a gente está procedendo não só com boa-fé, mas com integridade. E a gente está querendo trocar, interagir com a autoridade nacional, porque a gente trata de tema extremamente novo no Brasil. Então, demonstrar essa boa-fé
esse entendimento da sua operação e essas atividades de mitigação com conhecimento não só do negócio, mas jurídico mesmo, mostrar o que vem acontecendo no mundo para corroborar o seu posicionamento. São formas de mitigar riscos com manutenção de uma metodologia que já existe. Ou mesmo fazer um mix, uma flexibilização, fazer um pouco de mudança na operação e também com circuitos de minimização dos riscos. Nesse momento, eu dei várias situações hipotéticas aqui. Léo, exemplifica. Vocês viram que o Google, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o Google falou, saiu na mídia, que ele não vai mais analisar perfil comportamental das pessoas na navegação. É difícil, a primeiro momento, vocês e eu, achar que isso vai se sustentar. Mas a gente está raciocinando dentro de uma caixa que a gente aprendeu que é a sistemática do Google. Será que o Google não tem uma carta na manga de desenvolver um negócio em que ele consiga essas informações com privacidade? Tenham em mente que o Google foi multado na Europa há anos atrás, quando o GDPR já estava em vigor. Então, o Google já pensa nisso, nesse tema, há muito tempo. Então, a inovação pode muito bem já estar em prática, pois se consolidou durante esses anos. Então, esse é um exemplo hipotético, na verdade, nem hipotético, né? É um exemplo prático, mas que traz algumas possibilidades hipotéticas que a gente vai conversar aqui, trazendo a metodologia do plano de ação. Então, vamos iniciar falando sobre implantação. A partir do momento que a companhia decidiu, ou ela vai fazer um teste sobre os próximos passos em relação ao plano de ação, qual que é o horizonte que ela vai seguir, é hora de botar mão na massa. Então, adequar a empresa às exigências da LGPD. Esse é o grande objetivo da implantação, dentro daquela governança que foi muito bem refletida e decidida. Tarefa: implementar as ações de acordo com a criticidade dos riscos que envolve cada área de atuação do tratamento, né? Do tratamento de cada área de atuação. Prazo: 50 a 60 dias. É um prazo razoável. A gente está já em março de 2021, a gente tem o início das penalizações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados em agosto. A gente está a pouco mais ou pouco menos de 5 meses do início das sanções, sem prejuízo de dizer que já existem condenações pela Justiça Comum e mesmo investigações e multas pelo Ministério Público do Consumidor e outros órgãos reguladores correlacionados, como o PROCON. Então, quando eu falo de sanções pela ANPD, pela autoridade, é um tipo de penalização, mas não quer dizer que, no atual momento, a gente não tenha caráter proibitivo e sanções em relação à desconformidade da LGPD pelas empresas. Então, continuando aqui, sobre o plano de ação. Então, eu falei para vocês, identificação das lacunas, suporte da equipe técnica. É a hora que, na hora que você está no plano de ação, é a hora de você consolidar ali todos os parceiros que vão atuar em conjunto com você empresa, com você DPO, com você área da privacidade, da proteção de dados da companhia, com você comitês multidisciplinares sobre o tema, que vão acabar capilarizando e compartilhando o tema da privacidade, a cultura da proteção de dados na empresa. Então, identificação das lacunas, suporte técnico, como que a gente vai colocar isso em prática num mundo de sistemas técnicos, de sistemas que envolvem segurança da informação. Fluxograma de ações, é a hora de visualizar todo o circuito. É a hora de visualizar todo o circuito para conseguir compreender como vai ser a operação, quais as atividades vão permanecer e quais vão ser as bases legais e os instrumentos que deverão se adequar. Que instrumentos, Léo? Contratos, políticas de privacidade, termos de uso. Existem inúmeros documentos, código de conduta, de ética, todos os documentos da companhia que acabam corroborando com aquele fim. Cronograma de atividades. E aqui, identificação das bases legais. Por que o cronograma é importante? Porque um planejamento ele precisa visar qual que vai ser a finalidade. Por mais que ele tenha uma correção de rumo, precisa ter um cronograma muito bem delimitado para que as pessoas dentro do mesmo horizonte, do mesmo barco ali, elas possam estar remando em conjunto,
convergindo para aquele destino que foi traçado. Então, há necessidade de ter um cronograma e uma exposição institucional daquele plano de ação para que cada área saiba como ela vai atuar e saiba como ela vai operar na sua especificidade ali, da sua competência, no seu quadrado, em relação aos seus contratos, em relação aos documentos que essa área acaba emitindo, ou a colaboração que essa área pode ensejar na participação de criação de novos documentos. Então é um trabalho multidisciplinar, é um trabalho expositivo e é um trabalho de mão na massa, plano de ação, identificação das bases legais e colocar essas bases legais em práticas. Eu coloquei aqui 2 pontos em amarelo. Por quê? Eu acho que é muito importante as companhias terem em mente, na hora de elaborar um plano de ação, tratar base de dados existentes de forma diferenciada para o marco 0 daqui para frente. Por que eu falo isso? As empresas não são todas startups. Elas não começaram a sua operação hoje e elas têm que se preocupar só com o futuro. A Lei Geral de Proteção de Dados veio 18 de setembro de 2020, mas as empresas já possuíam inúmeros ativos. Dentre eles, bases legais, na verdade bases de dados, né, não legais, enormes. Bases de dados enormes de consumidores, de usuários, que elas trabalham periodicamente. Então elas precisam ter uma atuação emergencial, porque há uma margem enorme de risco nessas bases legais, nessas bases de dados, desculpa, estou com bases legais na cabeça. Essas bases de dados, elas precisam ser ali, trabalhadas nas minúcias. A companhia precisa entender naqueles 5 mil, 7 mil, 10 mil leads, potenciais consumidores, consumidores que já foram no passado, potenciais novos consumidores de novos serviços. Ela precisa compreender a classe de cada um e ela precisa atuar em contato com cada um. Qual que vai ser a base legal que eu vou utilizar dentro desse segmento dessa base de dados que eu desejo atacar? Prospecção de novos serviços. Ah, mas ele já é um consumidor. Ele é um consumidor, a gente tinha uma justificativa de cumprimento de contrato, mas acabou o contrato. Então ele já não é mais consumidor. Então se a gente quiser atingi-lo novamente, a gente precisa ter uma nova justificativa. Qual é essa justificativa? O consentimento, mas é difícil de colocar em prática o consentimento e estendê-lo pelo tempo. Isso eu estou refletindo com vocês aqui. Será que é o consentimento mesmo? Poxa, mas há um interesse da sociedade como um todo na nossa cadeia mercadológica. Será que não há um legítimo interesse de terceiro? Então, são questões a serem debatidas, mas o que eu quero deixar claro é que tratar a base de dados já existente de forma emergencial é de suma importância, ao invés de só pensar nos planos de ação, na elaboração ou mesmo retificação de documentos, pensando daqui para frente no marco 0 com os novos clientes que ainda nem existem, tá bom? Ou os novos potenciais leads e tudo mais. Vamos aqui, continuando, Programa de Compliance LGPD, orientação e documentação. Vamos dar uma olhada aqui num zoom. Qual que é o objetivo dessa fase? Propagar a cultura da privacidade na organização. Eu sempre falo desse ponto a todo momento, mas aqui ele acaba sendo o bojo. O bojo é dessa fase. Então é implementar a cultura de proteção de dados em toda a organização. A tarefa, qual é? Análise e sugestão para adequação das políticas da empresa e uma elaboração de documentos já do programa de compliance de implementação da LGPD. Aqui tem bastante volume de trabalho descritivo, construir o programa de compliance mesmo. Então 60 dias a 4 meses. De 2 a 4 meses eu coloquei aqui como algo factível, considerando que agosto é o nosso destino de prazo de cronograma em virtude das multas da NPD. Vamos dar uma olhada aqui em monitoramento e reavaliação. A partir do momento que os documentos foram muito bem avaliados, foram refletidos sobre novas possibilidades de documentos, não só pensando nas atividades para a criação de justificativas que se enquadrem, que são as bases legais, mas também pensando numa forma de mitigar todos os riscos possíveis e ter uma interação, uma construção de uma nova linha jurisprudencial, por exemplo. Vamos pensar aqui na saúde. Existem questões que
não há regulamento específico. A gente tem a Anvisa, a ANS, mas existem questões de prontuário digital, por exemplo. Não há um entendimento jurisprudencial. O DPO, ele tem um papel de protagonista extremamente exemplar. Ele pode se diferenciar dentro de um setor de tamanha relevância. Como, Léo? Acabei de colocar aqui um contexto. Não há ainda, dentro desse setor, regulamentos claros sobre como vai ocorrer, quais bases de dados serão utilizadas, tratamento de pacientes, miscigenação de uso de bases de dados, compartilhamento de hospital público, hospital privado, situações de cumprimento de questões legais. Então, há necessidade de muita interação e muita troca, muito diálogo para conseguir o profissional, para que ele consiga ter muito claro em mente qual que vai ser o trabalho a ser exercido na mitigação de riscos. Então o DPO, ele tem um papel fundamental, não só de colocar a empresa em conformidade, mas também de criar e desbravar novos horizontes doutrinários, jurisprudenciais, que advenham desse trabalho administrativo, que advenham desse trabalho preventivo do DPO com as autoridades, do DPO com todos os conselhos das associações. Esse entendimento, essa propagação desses ensinamentos e a discussão de casos propiciará que todas as outras vertentes dentro desse negócio acabem sendo induzidas pelas práticas e pelos conseguintes regulamentos que acabarão sendo realizados, efetuados. Então, olha o que o DPO tem em mãos, independentemente do setor. Estou dando um exemplo aqui de um setor que acaba impactando muito a sociedade e, consequentemente, trata de dados extremamente voláteis, sensíveis, em que o impacto é cada vez maior. Então, monitoramento é conseguir avaliar dentro de um mecanismo de andamento, porque as coisas estão sempre em movimento, se aquele trabalho de avaliação das lacunas, se aquela criação de um programa de governança e o plano de ação, eles não só ocorreram de forma a mitigar o máximo possível de riscos, mas na hora que você perpetua isso em movimento, com a evolução da tecnologia, com a evolução da sociedade como um todo, se há possibilidade de novos ajustes, de novos reajustes para que riscos sejam mitigados. A gente não vive numa sociedade estática, cada vez mais, menos, na verdade, né? Cada vez mais a gente vive menos numa sociedade que se movimenta de forma muito morosa, cada vez mais a sociedade se acelera. Então, esse trabalho de monitoramento, reciclagem e constante reavaliação é essencial após o plano de ação ter sido colocado em prática. Então, vamos lá, objetivo. Qual que é o objetivo do monitoramento e reavaliação? Vamos dar um zoom aqui, ó. Garantir a atualização constante das adequações, bem como sua eficácia dentro do contexto real do tratamento de dados. Tarefa: acompanhar as atividades de tratamento após a implantação do projeto, avaliando a eficácia das medidas. É muito do que eu falei agora. E para finalizar aqui, na verdade, antes de finalizar, a gente vai fazer uma análise do programa de compliance LGPD. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente vai fazer uma análise acumulada da sugestão para adequação das políticas da empresa. Então ali tem aquela orientação e a revisão do código de ética e de conduta das políticas que eu falei aqui para vocês. E um relatório que a empresa de assessoria, seja jurídica, seja técnica, sempre trabalhando com o departamento de proteção de dados, que eu acho essencial uma empresa ter, onde estará o DPO, sempre trabalhando com ele, conjugar na elaboração desse relatório com as recomendações para as normas, os termos de uso, todos os documentos. Tem que ter ali muito bem embasado o porquê que foi decidido aquilo, quais são os princípios que acabaram ensejando a realização da utilização daqueles documentos, ou mesmo criação, retificação. E essa análise e sugestão, ela tem que estar somada com a documentação do programa de compliance. Então, dela tem que nascer, surgir esses documentos que acabam corroborando o programa de compliance e, consequentemente, a própria implementação da LGPD no mundo prático. Então, é uma análise e orientação sobre as diretrizes do compliance com as políticas e regras mínimas. Quando a gente fala de regras mínimas, eu estou falando sobre aquela decisão que teve depois da análise dos gaps, das lacunas, a decisão de como seguir na nossa operação
do nosso negócio, vamos continuar com a nossa operação que enseja risco e vamos minimizar o máximo possível essas atividades de tratamento para minimizar esses riscos, ou a gente vai modificar as nossas operações. Então, a partir do momento que essa decisão foi feita, a diretriz do programa de compliance vai compreender políticas e as regras mínimas que têm que ser seguidas. Por exemplo, você pode seguir essa linha Google, você resolveu, você disse na mídia aí que não vai mais trabalhar com rastreamento comportamental dos seus usuários. Você poderia seguir dessa forma, mas tem regras mínimas que você tem que seguir. Por exemplo, utilizar a base legal do legítimo interesse, elaborar um relatório de impacto. Eu não vou entrar aqui nas nuances de como elaborar um relatório extremamente robusto para que essa atividade tenha um motivo de existir, um motivo de interesse real do controlador, ou mesmo de terceiros, a sociedade como um todo, amplamente considerada. Mas há necessidade de mostrar, a gente pode seguir com essa operação, mas tem que ser feito atividades e regras mínimas, porque senão não tem como se sustentar. Então, a diretriz do programa de compliance ela vai trazer todo esse arcabouço. E a definição da estrutura, que seria a parte final. Então, dando um resumo aqui da documentação, vamos dar uma olhada aqui na responsabilização e prestação de contas, que é o grande princípio que atenuará as penas perante a autoridade nacional. Inicialmente, a gente cria aquela matriz de riscos, se lembra que a gente falou na parte 1 do passo a passo de implementação? Matriz de riscos, após a fase de registro de dados, mapeamento, descobrimento de novos dados. Então, a matriz de riscos vai direcionar quais são os riscos e os impactos e as probabilidades. Então, terá uma avaliação sobre as diretrizes legais da LGPD. A partir disso, se cria o programa de governança, aquele ponto de inflexão em que há uma decisão executiva, em conjunto com os acionistas, e o relatório de recomendações ele passa a ser já elaborado no plano de ação, para a implementação de todas as normas, os termos de uso, políticas de privacidade e contratos. Contratos entre controlador com controlador, que seriam os contratos entre co-controladores, contratos de controlador e operador, contratos de operador com operador, contratos de transferências internacionais, de compartilhamento de dados com terceiros, com outros continentes, com países que tenham legislações de proteção de dados. Existe reciprocidade, tratados, várias questões aqui no relatório. Sugestão da estrutura mínima de pessoas e também indicação de sistemas para essa área, para conseguir continuar uma operação decidida e, por fim, as diretrizes e estrutura de compliance da LGPD sendo entregues para aquela companhia. O trabalho se fecha com isso. Basicamente, eu quis passar para vocês aqui, na visão de um DPO que deve estar dentro de uma organização e atuar com a responsabilidade exclusiva sobre o tema da privacidade e proteção de dados, com todas as diretorias adjuntas, com todas as diretorias que vão estar dentro desse jogo, né, vão participar na construção dessa cultura. Mas eu quis passar algo que o DPO ele deve ter em mente como o grande cerne, a grande responsabilidade de sua função. Seja internamente a implementação desse programa ou através da terceirização, com assessoria jurídica, com empresas técnicas que atuam no ramo, com empresas de tecnologia da informação, segurança da informação. Claro que em cada etapa que a gente falou aqui, existem aprofundamentos que vão ensejar inúmeras discussões. E dependendo do setor de atuação, mais desmembramentos ainda. Então o tema é muito rico, mas há necessidade inicial de uma visão macro, de uma amplitude maior de qual que é o horizonte de início e qual que é o destino final. E é isso que eu quis passar para vocês. A gente encerra aqui o Eu Ajudo Você a Ser ou Empreender como DPO. A gente se vê na próxima semana com um novo tema especial, não percam. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse tema que eu falei hoje, eu fico totalmente à disposição para tirar as dúvidas e os questionamentos de vocês. Um grande abraço e uma ótima semana.